O PSG estreia na Champions recebendo o Dortmund aqui no Parque dos Príncipes com um início de temporada irregular. É apenas o quinto colocado do campeonato francês, 8 pontos em 5 rodadas. É o pior início de Ligue 1 do PSG desde a temporada 2010-2011 e vem de uma derrota. No entanto, Mbappé tem sido o cara desse time. São 7 gols dos 10 marcados pelo PSG, inclusive o melhor início de temporada de Mbappé, que vai, claro, tentar marcar diante do Dortmund, que tenta mostrar que nessa temporada pode esquecer a anterior. O San Siro aqui em Milão também será palco do Grupo da Morte nesta terça-feira de Champions. O Milan, 7 vezes campeão da Champions, atual semifinalista da competição, vai receber os ingleses do Newcastle, que estão de volta à Liga dos Campeões depois de 20 anos. Mas a verdade é que as duas equipes andaram derrapando neste início de temporada. Falando do lado italiano desta força, o Milan foi atropelado pela Inter de Milão no Derby della Madonnina na última rodada do campeonato italiano, aqui mesmo nesta casa, por 5-1. Isso coloca um ponto de interrogação e uma pressão a mais no trabalho de Pioli, que contratou vários jogadores nessa temporada, tem mexido bastante na equipe, mas ainda parece não encontrar o seu melhor Milan neste início de 2023-2024. Mesmo assim, a confiança total dos milanistas está em Rafael Leão, um dos novos protagonistas desta Liga dos Campeões da Europa, 4 jogos, 2 gols e 2 assistências. Do lado inglês, do Newcastle, o time não vai poder contar com Joelinton, brasileiro que teve um problema no joelho enquanto estava na seleção brasileira, mas vai contar com Bruno Guimarães e Tonali, que reencontra o seu antigo time, o Milan. O Newcastle, de 5 jogos na Premier League, perdeu 3 e venceu 2 vezes. Está em 11º, que coloca ainda mais uma pressão nesta partida. Estrear bem na Liga dos Campeões é muito importante para as duas equipes, ainda mais no Grupo da Morte. Pela primeira vez na história, o Manchester City entra em campo na Liga dos Campeões como o atual campeão. E a defesa desse título começa num grupo acessível, num jogo acessível, vai receber o Estrela Vermelha de Belgrado aqui no Etihad Stadium, onde não perde por competições europeias há 26 partidas desde 2018, a maior sequência de invencibilidade de um clube inglês na história da Liga dos Campeões. O Manchester City tem desfalques, não contará com John Stones, com Mateo Kovacic e nem com Jack Grealish, mas contará, claro, com Erling Haaland, atual artilheiro da Liga dos Campeões com 12 gols, e está sedento para tentar quebrar o recorde de mais gols em uma só edição, recorde esse que pertence a Cristiano Ronaldo. Aqui no Estádio Olímpico de Montjuïc, o Barcelona vai estrear na Liga dos Campeões dessa temporada contra o Antuérpia, atual campeão belga. Um Barcelona cercado de otimismo depois do jogo do final de semana. O Barça fez 5-0 contra o Betis e tanto o técnico Xavi Hernández como a torcida consideram um dos melhores jogos do Barça nos últimos tempos. Esse Barcelona já está sendo chamado de o Barça dos Joaos. Pessoal que tem mais dificuldade para pronunciar João, mas João Cancelo e João Félix chegaram muito bem, fazendo gols, com um grande jogo contra o Betis, e aí a incerteza de quem será titular. O João Cancelo? Mais provavelmente sim, porque não tem concorrência na lateral direita. Mas João Félix tem Ferran Torres, que está sendo chamado de tubarão por aqui, porque está sentindo o cheiro das vítimas, dos adversários. Tem ainda o Rafinha, da seleção brasileira, o Lamine Yamal, um jogador de 16 anos que está despertando a paixão de todo mundo, e ainda o Robert Lewandowski. Muitos jogadores para o setor ofensivo. Vamos ver quem é que o técnico Xavi Hernández vai colocar em campo. O Barcelona tem como principal objetivo passar de fase. Não fez isso nos 2 últimos anos. A partir daí, ver onde consegue chegar na Liga dos Campeões desse ano.